estamos aqui para mais um podcast Tudo Junto e Misturado, para a gente trazer temas interessantes, discutir sobre muita coisa. E hoje nós vamos falar sobre mulher e suas multitarefas, essas centenas de atividades, várias atividades que a mulher desempenha no seu dia a dia, a importância das mulheres na sociedade. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa a Patrícia Alves, ela que é analista corporal e também mentora de mulheres. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Muito prazer, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom receber você aqui. Obrigada, Raniele. Muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Como que você diria o conceito de multitarefas para essas mulheres? Porque a gente fala sempre, né? A mulher desempenha inúmeras tarefas no dia a dia. É mãe, é mulher, né? É filha, ela é esposa, ela é dona de casa, ela é uma profissional. Como que você define essas multitarefas aí para essas mulheres? Raniele, eu defino essas multitarefas como papéis das nossas vidas, as áreas da nossa vida. Eu prefiro falar assim, porque é entender que essa mulher, ela tem vários papéis na vida dela, ela tem várias áreas, a da maternidade, do casamento, dos amigos, do trabalho. Então, ela desenvolver as atividades nesses pilares, nessas áreas da vida dela. Fica mais leve se nós começarmos a olhar dessa maneira. Dessa maneira, com certeza, né? Porque muitas vezes a forma com que, de certa forma, a própria sociedade impõe essas multitarefas, acaba que fica um olhar muito pesado também para isso que a mulher, ela se enquadra, ou muitas vezes o que ela se impõe a fazer nessas tarefas que ela desempenha no seu dia a dia, né? Isso mesmo, fica pesado. É como se a mulher, ela dá conta, então ela pode se sobrecarregar. É como se já estivesse vinculado isso à mulher, a sobrecarga para fazer multicoisas, multifunções. E na verdade, nós precisamos trabalhar e mudar esse olhar. Não da sobrecarga, mas sim entender que essa mulher, ela foi aceitando, ela tem vários papéis na vida dela e ela vai sim se movimentando para exercer todos esses papéis. Mas não precisa dessa sobrecarga, não precisa ser tudo ao mesmo tempo. É entendendo quais são as prioridades, quais são as demandas, para ela ir organizando e vivendo tudo isso. Você tocou num assunto interessante sobre entender sobre essas cargas. De que forma que essa mulher começa ou ela passa a entender isso? Porque muitas vezes essa mulher, ela é colocada em certas situações, né? Muitas vezes acaba, não que ela não escolhe, mas muitas vezes ela é colocada em algumas situações. E talvez ela fica sendo difícil para ela de entender todo esse processo. Sim. Como que ela passa a entender isso? Ou como que ela vai conseguir entender ao longo dos dias? Ela passa a entender isso, Raniele, quando essa mulher, ela começa a se conhecer. Quando ela começa a ter consciência do que ela está vivendo no dia dela. Porque às vezes é tão corrido, às vezes essa mulher está tão fora de si que ela levanta cedo, ela vai dormir à noite e ela não observou o que ela viveu. Ela só está ali na rotina, precisa executar isso e isso, e ela esquece do ser. Então essa mulher, ela começa a entender isso quando ela começa a se conhecer, ter uma consciência, observar o dia dela, começar a pedir ajuda e impor limites. Porque você falou, em alguns momentos essa mulher é colocada ali, né? Então vamos pegar um exemplo. Ela levanta cedo, ela tem o trabalho dela, ela tem a casa dela, ela tem a maternidade dela. E tudo isso para executar. E ela não pede ajuda para esse esposo, para esse pai, né, para os colegas de trabalho. Ela não começa a impor limites ou negociar com esse chefe dela, né, com esse líder dela. Olha, eu não consigo, aqui estou sobrecarregada. Ela não divide as tarefas. Então ela passa a ficar sobrecarregada. Então, para ela perceber, ela precisa ter esse olhar para ela. E será que a mulher, muitas vezes, ela não tem dificuldade em dizer não para essas situações? Porque talvez muitas mulheres, eu falo de certa forma por alguma experiência própria, porque eu acho que eu tenho dificuldade sim em dizer não para algumas coisas, e percebo que muitas mulheres do meu convívio também têm dificuldade em dizer não para algumas situações, que é esse momento onde a gente impõe limite. A gente não vai dizer não em forma de negar sempre, mas em determinados momentos você não vai conseguir, você precisa ter um momento de lazer talvez com a sua família, você não vai conseguir executar ali, né?
né? O seu trabalho, enfim, existem N situações que em algum momento você vai precisar dizer não para alguma coisa. Não só para o seu ambiente de trabalho, mas em todas as áreas. Você vai precisar dizer não para algo. Só que existem mulheres, já que a gente está falando de mulher, que tem essa dificuldade. Como que ela vai conseguir começar a dizer esse não? De que forma que ela precisa ter esse olhar? Como que ela consegue observar que agora chegou o momento, olha, realmente eu preciso impor limite em tal área, eu preciso impor limite em determinada situação, mas eu não sei como, porque eu nunca falei não para tal coisa. Como que ela vai começar a abrir a mente dela para isso? É um exercício, né, Raniele? Porque o não, muitas vezes, ele de fato é desconfortável, né? De verdade, falar não, ele é desconfortável. Muito pela nossa criação, porque se nós observarmos, a criação é sempre nesse sentido de atender a expectativa do outro, de não desagradar, de ser bondosa, de ser gentil, e nós vamos crescendo com isso, onde a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, ela vai sendo validada através do sim que nós falamos para as pessoas, através das pessoas estarem confortáveis conosco. Então, esse falar não, que de fato é desafiador, ele precisa ser um exercício. Eu sempre falo isso, um exercício pequeno. Não, vai ser muito desafiador, Raniele, se essa mulher ela precisar falar um não e ela falar esse não pro maior projeto ou para a pessoa mais desafiadora que ela tenha na rotina dela. Então, ela precisa começar com o não no pequeno dela. Então, às vezes é o não com aquele esposo, é o não para ela mesma, é o não com o pai, com a mãe, com o filho. Então, é um exercício todos os dias, mas entendendo o porquê que eu tô falando aquele não. E sabe? Não é falar não para tudo, né, Patrícia? Isso, tem que ter essa flexibilidade. Algumas coisas eu tenho que falar sim. Às vezes eu até não quero, mas eu sei que aquele sim ele é necessário para eu chegar, para eu viver aquilo que eu quero. E outras coisas eu preciso falar não, mas por que eu tô falando não? Porque para mim a prioridade é focar aqui no meu trabalho, a minha prioridade é estar com minha família. Eu preciso falar não porque isso daqui está me magoando por dentro. Então, entender o porquê que eu estou falando não, o que eu vou ganhar com esse não, e começar com um exercício diário. E, como você falou, essa flexibilidade, entender quais são os sims que eu preciso falar para mim durante o dia, durante os momentos. E de tudo isso que a gente está falando aqui, eu acho que um dos pontos mais importantes é o autoconhecimento, né, Patrícia? Porque a partir do momento que a pessoa ela se conhece, né, ela se entende e sabe a missão da mulher que ela é na sociedade como um todo, em todas as áreas que a gente já abordou aqui, que você citou o exemplo. A mulher acorda cedo, ela é mãe, ela tem a sua maternidade, ela tem a sua profissão, ela vai para o seu local de trabalho, ela tem a sua missão lá, ela também é esposa, ela também é filha, ela também é amiga. Então ela tem uma diversidade de papéis, né, dentro da sociedade, que são papéis todos de extrema importância. Mas a partir do momento que ela se conhece, ela vai começar a ter clareza e vai começar a entender todo esse processo, né? A importância que ela tem na sociedade e também a importância de cada papel que ela desempenha e saber determinar e delimitar cada limitação que ela vai ter ali e começar a impor certos limites de forma tranquila, de forma que ela vai sentir paz dentro daqueles limites que ela vai começar a impor também. Sim, esse colocar limites, né, Raniele, ele é extremamente necessário. E eu preciso conhecer os meus limites. Eu sou apaixonada pelo autoconhecimento. É isso que eu falo, é isso que eu trabalho. Cada vez mais o meu propósito é estar sendo e se tornar uma referência, né, dentro desse autoconhecimento feminino e desse empreendedorismo feminino. Mas ele é a base, Se eu quero colocar limites, se eu quero falar não, ou se eu quero falar sim, se eu quero viver todos esses papéis da minha vida, de fato, com força, com leveza, eu preciso me conhecer. Se eu quero impor limites para o outro, Raniele, é me conhecendo, é sabendo o que me faz bem, o que eu não aceito na minha vida, o que eu sonho. Sabendo explicar para minha família, porque às vezes o mais dolorido para a mulher é isso, ela ter vontade, desejo de ir para o mundo, mas o medo de perder essa família, o medo de não dar conta dentro da família. Então, até para isso, para fazer as pazes, ela precisa se conhecer. Ela precisa conseguir sentar e conversar com essa família, com esses amigos. O que é importante para ela? O que mantém ela viva? Para ela conseguir ir fazendo essas negociações. Então, esse conhecer a si mesma, esse olhar interior,
ele é a essência. É o primeiro ser, o olhar para mim, para depois de fato eu fazer. Isso é muito bom e foi muito interessante você ter tocado nesse ponto, porque eu acho que é uma prática que a gente tem que ter todos os dias, né? Todos os dias. É diário isso, é diário, em todas as situações, em todos os momentos, é o olhar para dentro, a todo momento. A todo momento. E eu sei que é corrido. Eu sei que tem dias que terminamos exaustas, tem dias que não foi tão bom, mas pelo menos faça um exercício, sabe? 5 minutinhos por dia, ou quando você lembrar, por que meu dia foi bom hoje? O que valeu a pena? Qual que é o comportamento que eu preciso mudar? O que eu quero fazer de diferente na minha rotina amanhã? Às vezes, se essa mulher, Raniele, ela mudar a rotina dela, tomar um café num lugar diferente, usar uma roupa diferente, fazer uma maquiagem diferente, ela já vai ter um outro ânimo. Então, isso é um exercício de autoconhecimento para ela olhar para si, ter mais consciência de si e viver a vida que ela deseja. E isso é dentro de casa também, né, Patrícia? Sim. Porque existem muitas mulheres que elas estão tão cansadas e tão sobrecarregadas ao longo da semana que chega no fim de semana ela fala, agora eu não quero fazer nada, quero ficar tranquila e tá tudo bem você Sim. não fazer nada, ficar muito tranquila e isso é necessário. Nós precisamos também desse momento. Mas como você falou aí, você colocar uma roupa diferente, se arrumar, né? Porque você vai ter um outro ânimo, você vai dar um up naquilo e você vai falar assim, uau, realmente eu sou uma mulher incrível mesmo. E de fato você é, porque isso faz diferença, né? A partir do momento que você se olha no espelho e fala, realmente eu sou uma mulher incrível, Deus me criou para ser assim, incrível. E você é incrível, você se olha e vê que você é incrível, você também vai ter dias diferentes, né? Porque muitas vezes tem mulheres que elas não conseguem ter esse olhar para ela mesma. Dentro, ela desempenha tantos papéis importantes, mas ela não consegue se enxergar como uma mulher incrível dentro dos papéis importantes que ela desempenha todos os dias. Isso mesmo. E é incrível, Raniele, se essa mulher ela se propor se arrumar, mesmo sem vontade, o quanto o nosso ânimo muda, sabe? A nossa disposição para o dia muda. E nem tudo nós precisamos esperar ter vontade para fazer. Você tem coisas na nossa vida que nós precisamos fazer sem vontade mesmo, mas sabendo qual que é o resultado que eu quero. Então pense se todas as mulheres esperassem ter vontade para fazer uma atividade física. Talvez ela não teria vontade, ela não cuidaria do corpo, da saúde dela, primeiramente. Então é pensar nisso, olha, eu preciso melhorar a minha saúde, então é importante fazer uma atividade física. Eu estou sem vontade de me arrumar, mas eu quero ter um dia mais disposta, eu quero ter um dia mais alegre, então eu vou me arrumar, porque vai me trazer esse resultado. E são pequenas coisas que mudam o nosso dia. E às vezes nós não focamos nisso. Focamos só naquilo que está difícil, só naquilo que está sobrecarregado. Não pedimos ajuda. E vivemos no automático da reclamação, da dor. Porque a sociedade nos coloca muito nesse lugar de multitarefas e de dor. E nós, sem percebermos, passamos a ser um produto desse meio. E é possível fazer diferente. Com certeza. Agora você tocou no ponto aí da parte das multitarefas e de tantas coisas e tantos papéis que a gente já tocou nesse assunto aqui, que a mulher desempenha todos os dias na sociedade e, de certa forma, muitas vezes elas têm dificuldades em distribuir as tarefas para o geral, né? Muitas vezes algumas mulheres tomam tudo para si e quer controlar, de certa forma, tudo que ela precisa fazer. E vai chegar um momento que essa mulher vai estar realmente sobrecarregada, ela vai estar cansada, ela vai estar exausta, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, nós precisamos de ajuda. E é importante pedir ajuda, né, Patrícia? Muito importante. E ela precisa distribuir as tarefas. Nós precisamos distribuir as tarefas em todo momento. Tem mulheres que realmente têm uma energia maior e conseguem fazer mais coisas. Tá tudo bem, só que pedir ajuda te ajuda a não ficar sobrecarregada. E é interessante quando você traz esse tema, Raniele, porque isso que você falou, às vezes ela não divide os papéis e ela fica sobrecarregada.
E nós temos um discurso, uma fala que muitas vezes é voltada para esse masculino, no sentido, esse masculino ele não ajuda, ele não faz os papéis, ele não faz a função, fica tudo somente para a mulher. Mas voltando para cá, essa mulher muitas vezes que está à frente da educação, essa mulher muitas vezes que está à frente desse posicionamento. E ela mesma continua repetindo esse ciclo de não dividir essas tarefas, porque ela é mulher e ela precisa dar conta. Ou porque ela não tem paciência, né? Às vezes nós ficamos ali, é óbvio, né? Que essa pessoa, que esse ser humano tá vendo que eu preciso disso. Então eu vou fazer sozinha, porque eu já pedi uma vez. Já pedi várias vezes e a pessoa não fez. Então eu vou lá e vou fazer por conta própria, porque eu não tenho paciência de esperar. E aí, nesse comportamento, nós vamos repetindo os mesmos ciclos das nossas avós, das nossas mães e mantendo os mesmos padrões. Então, deixa que o outro vai fazer. Espera um pouquinho mais, pede de novo, fala de uma forma diferente de novo. E espera, é um processo de educação, às vezes. E é uma mudança de hábito, né? Sim. E essa mudança de hábito, talvez, em alguns momentos, principalmente dentro desse ponto, da mulher que ela não tem a paciência de esperar o outro fazer, e em algumas vezes reclama e fala assim, não, eu mesmo vou fazer porque o outro não vai fazer do jeito que eu gosto. Né? Acontece muito isso também. Não só de esperar o outro, porque já pediu várias vezes e o outro não fez, porque cada pessoa tem o seu tempo, e entender que cada pessoa tem o seu tempo, mas também, não, eu não vou permitir com que a outra pessoa faça, porque eu sei que não vai fazer do meu jeito. Então, para eu não me frustrar, eu mesmo vou lá e faço. E essa mulher vai continuar nesse ciclo de sobrecarga constante. De sobrecarga, e entra ainda numa questão de valores e de ego. Então, o quão grande é meu ego que talvez eu não possa explicar para essa outra pessoa como eu gosto daquilo. Então, vamos pegar um exemplo. Às vezes a mulher que ela está precisando de uma ajuda doméstica, por exemplo. E ela começa a alimentar isso. Não, eu não coloco ninguém aqui porque ninguém faz do meu jeito. Eu prefiro eu mesma fazer. Ela esquece, às vezes, que aquela pessoa que vai fazer atividade para ela doméstica é uma profissional. E ela quer emprego. E ela pode aprender a fazer do seu jeito, se você ensinar. Isso serve para todas as outras áreas. Então, às vezes, entra o nosso ego aí e nós não permitimos ensinar para o outro. E aquilo para o outro, em vários assuntos e papéis, pode ser uma grande oportunidade para ele lá na frente. E volta ainda a palavra que você falou agora há pouco, a paciência, né? Que a gente falou aqui, porque se você tiver paciência de ensinar, tiver paciência de explicar o jeito que você gostaria que fizesse, a pessoa pode entender. Tem pessoas que pode demorar um pouquinho mais, né, para entender o jeito, mas ela vai entender. Se você tiver paciência para ensinar, paciência para explicar e paciência para entender todo o processo, porque cada pessoa tem um processo. Sim, e abrir e entender qual é a sua necessidade e abrir mão do ego. Então, vamos supor que o que você precisa ensinar, vamos pegar agora no âmbito do trabalho, é como a pessoa tem que encadernar um livro, por exemplo. Explica para ela qual que é o resultado final que você precisa, porque às vezes nós ficamos assim, olha, você tem que seguir esses 5 passo a passo, é o meu ego, tem que ser do meu jeitinho, mas o resultado final, se essa pessoa fizer assim ou do jeito dela, vai ser o mesmo, e na verdade o que você quer é o resultado final. Então às vezes eu tenho que abrir mão do meu ego para deixar a outra pessoa também expressar como ela faz e entregar o mesmo resultado, ou melhor. Exato. Agora, Patrícia, que impacto negativo que toda essa sobrecarga que nós estamos falando traz para a vida dessa mulher, não só o físico, mas o emocional, o mental, e a gente fala muito hoje sobre saúde mental, é um assunto muito falado, principalmente pelas mulheres, né? Que impacto que essa sobrecarga traz, que essas multitarefas, querendo ou não, traz, esses inúmeros papéis que essa mulher desempenha hoje na sociedade, ele traz, de certa forma, para essa vida, para a sociedade como um todo, porque a mulher tem esse papel importante, né? Então, querendo ou não, vai trazer não só para ela, mas também reflete para a sociedade. Qual é esse impacto? Raniela, eu acredito que são inúmeros os impactos. E aí, como você falou, tem alguns impactos que eu consigo ver, perceber, que é o corpo, né? E tem outros impactos que eu não consigo ver, que as pessoas não conseguem ver. Mas os impactos são inúmeros, desde do adoecimento, do sobrepeso, do excesso de comparação, uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança. São impactos
impactos dessa sobrecarga. Uma necessidade de ser forte e capaz o tempo todo, de não se colocar vulnerável quando necessário. Da insegurança. Isso tudo são impactos. Esse emocional, essas emoções que vão ficando abaladas. E essa mulher, ela tá sempre ali estressada, ou ela está anestesiada, sem vontade de viver, sem alegria da vida, para a vida, sem alegria com ela, para com ela. Isso tudo são impactos dessa sobrecarga. Ela perde o brilho, ela vai perdendo o brilho, a vontade de viver, a alegria. Isso são impactos negativos que vão influenciar nessa saúde mental, nesse adoecimento mental, nesse sofrimento interno dessa ansiedade, dessa depressão, dessa tristeza. Tudo são impactos justamente dessa sobrecarga, dessa falta de olhar para si. E como encontrar um equilíbrio nisso, Patrícia? Porque muitas vezes eu estou, de fato, transbordando de papéis. Tenho inúmeras atividades e eu preciso desempenhar todas elas. Não tem como, eu preciso fazer. Em muitos casos, só tem essa mulher para fazer os outros papéis. É mãe solo, ela é sozinha para educar, para cuidar, para gerenciar a família, para prover o lar, né? Ela precisa do trabalho e muitas vezes ela não tem uma rede de apoio por trás. Como encontrar o equilíbrio nesse sentido para essa mulher que já percebeu que ela está com essa sobrecarga, mas ela não tem como parar, ela não tem o que fazer? Para cada mulher, Raniele, vai existir um ambiente diferente, uma realidade diferente. Então, o que vai ser entregue aqui não dá para colocar igual para toda a realidade. Cada realidade é uma realidade. Enquanto mentora de mulheres, eu preciso olhar para cada realidade, para cada padrão comportamental para ajudar essa mulher. Mas vamos pensar em algumas coisas simples, né? Que talvez possam ajudar essa mulher. Primeiro, olha para todos esses papéis. Todos esses papéis eu escolhi realizar, eu preciso realizar. Então, eu tomar consciência disso, olha, isso daqui é o meu dever, eu preciso executar, já fica mais leve, né? Trazer essa autorresponsabilidade, não esse vitimismo. Quando eu olho com autorresponsabilidade, já fica mais fácil. Buscar uma rede de apoio. Patrícia, não tenho ninguém. Então, vamos trilhar um novo caminho. Como que eu faço para desenvolver novas amizades, novos ambientes, para construir essa rede de apoio? Entender o que é prioridade. Às vezes eu preciso fazer tudo. Cuidar da casa, trabalhar, cuidar dos filhos e da família. Mas qual é o nível de prioridade? Arrumar a casa é tão importante quanto? Às vezes eu não preciso fazer isso todos os dias, já melhora. Conversar com essa família, sabe? É um time essa família, Raniele. Olha, esse é o meu desejo, isso daqui a gente precisa fazer. Vamos ter mais paciência. Às vezes eu não consigo estar aqui todos os dias nesse horário. A gente vai ter que fazer. Essa conversa já ajuda muito essa mulher. E ela não se anular. Não se anule, olhe para si, olhe para o seu CPF, para quem você é. Faça ao menos uma coisa para você durante a semana. Isso vai ajudar muito a fortalecer essa mulher. E ela sempre olhar para os sonhos e para os objetivos dela. E pra gente encerrar, infelizmente, aqui o nosso momento, que tá muito bom e ainda tem muita coisa pra gente falar, porque é um tema tão abrangente, né, Patrícia? A gente ainda tem muita coisa pra falar sobre mulher, sobre essas multifunções, multipapéis que ela desempenha na sociedade. Mas que dica que você traz, além de todas que você já trouxe aqui, o que você acrescentaria mais, né, pra que essa mulher, que mesmo que a gente falou aqui agora, essa mulher que ela não tem uma rede de apoio, mas que ela pode abordar, abranger isso dentro do seu local de trabalho e para sua família, para ela ir colocando certos limites para conseguir desempenhar todos esses papéis. E para aquela que tem uma rede de apoio, tem pessoas do seu lado, tem pessoas que podem te ajudar, que dica que você ainda acrescentaria para essa mulher, para ela saber que sim, ela pode desempenhar todos esses papéis, que impor os limites é importante, como a gente já falou aqui. O que você gostaria de acrescentar mais para essa mulher, para ela entender que ela é extremamente importante para a sociedade, mas além de todos os papéis que ela desempenha, ela é mulher e ela precisa se manter com a saúde mental tranquila, em paz, fortalecida, e o seu emocional e o seu físico também. Raniele, eu vou reforçar o que eu falei agorinha. Essa mulher, ela não se anular. Volta a olhar para os seus sonhos, volta a olhar para quem você é. Saiba o seu valor, o que você aceita, o que você não aceita na sua vida.
porque é isso que vai te manter de pé nos dias desafiadores. É isso que vai te manter de pé. Você olhar para você, você saber qual é a vida que você deseja viver, quem é a mulher que você quer ser e o que tem dentro de você que sabe que sempre ele te incomoda para você viver. E às vezes o não viver isso é o que te deixa estagnada, te deixa irritada, anestesiada. Olha para você, muda os ambientes que você está vivendo se for necessário. Eu reforço sempre isso. Não anule quem você é. Olhe para você, que é isso que vai te fazer crescer. Excelente, excelente. Fechamos com chave de ouro a nossa entrevista. Patrícia, mais uma vez, obrigada por estar aqui, por acrescentar e esclarecer tantas coisas que muitas vezes ao longo dessas nossas funções e papéis no dia a dia, a mulher ela não consegue ter esse olhar para dentro, esse olhar para si e ter essa clareza, como você falou e trouxe muito bem aqui pra gente. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e acrescentar aqui no nosso programa. Eu que agradeço, né? Foi uma delícia mesmo, tá? O universo feminino tem, na verdade, o assunto feminino é um universo vasto e foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Espero que você aí de casa tenha gostado desse nosso papo aqui, tenha aprendido também, você mulher com a gente aqui, né? E também consiga ter esse olhar para dentro de si, esse olhar para você e não se anular, como a Patrícia bem disse aqui, né? Entenda todo o processo que você tem desempenhado, tudo que está acontecendo. Olhe para você, se cuide da sua saúde mental, do seu físico, das suas emoções. E saiba que você é uma mulher incrível e você tem um papel muito importante na sociedade, viu? Obrigado mais uma vez pelo carinho e sempre pela audiência aqui na nossa programação. E você fica com o próximo podcast.